Seja bem-vindo à TV Santuário, a TV que leva até você a espiritualidade. O nosso programa de hoje tem uma parceria dos Amigos de Baluaê. É um espaço localizado dentro da Associação Espírita Reino de Baluaê. Esse espaço foi criado para atender melhor os seus peregrinos. Lá você encontra loja de artigos religiosos, farmácia fitoterapêutica, restaurante e lanchonete. Mas, voltando para o nosso programa de hoje, nós hoje estamos aqui com o Dr. Carlos Adilson Freire Lopes. Ele não vem aqui hoje como ministro de culto ou diretor da Associação Espírita. Hoje ele vem aqui como fitoterapeuta e especialista na área que ele é, para explicar um pouco para nós como que é a fitoterapia na nossa vida, na religião e no dia a dia também, né? Boa tarde, doutor. Boa tarde, Hélio. Boa tarde a todos ouvintes, né? Falar sobre fitoterapia, eu acho que é a primeira vez que eu falo sobre a fitoterapia no meu trabalho aqui no santuário. Mas estou à sua disposição para suas perguntas, né? Correto. Mas já que o senhor tocou no santuário, aonde encaixa a fitoterapia no santuário? É uma boa pergunta que já as pessoas fazem essa pergunta diariamente. Bom, primeiramente no santuário foi criado uma clínica de fitoterapia para atender aqueles que precisam de tratamentos naturais. O que é fitoterapia? Fitoterapia é um profissional que lida com os remédios da flora natural, lida com plantas naturais, Sim, remédios naturais. correto. Tá. É, qual que é os benefícios que ela traz, primeiro para nós no dia a dia, para depois nós aprofundar um pouco mais? Olha, o remédio natural é uma forma de você que está intoxicado, você que tem algum tipo de alergia, né? Ter uma solução mais adequada, né? Os remédios naturais faz parte do nosso dia a dia. Os tratamentos fitoterápicos é um tratamento milenário, né? Não é de hoje que é feito, né? Eu estou trabalhando já aí há 20 anos, né, na área. Eu sou formado em cursos de fitoterapia, né? Terminei uma graduação agora em 2022, né? É, e a gente tenta aprofundar mais na área, porque eu sou estudioso no remédio natural. Buscando cada vez mais Cada conhecimento. vez mais conhecimento, porque as ervas naturais, elas têm muitos segredos, né? E a gente tem que estudar passo a passo desses. Os antigos, eles tomavam muito medicamento natural. Muitas ervas, muito chá, inclusive os japoneses, chineses também tomam esse medicamento. Mas eu vou me recordar dos meus bisavós. Eles faziam muito medicamento natural. O senhor interliga essa situação de medicamento natural da antiguidade ter acabado um pouco nos dias de hoje, por isso que está aparecendo tantas doenças assim, ou não tem nada a ver? Pode até ser, não vou desconcordar da tua pergunta. Logicamente que os nossos avós, nossos bisavós lá atrás, usavam mais do que hoje nós usamos. Sim. Porque naquela época não tinha farmácia, não tinha, né? Não tinha laboratórios, grandes laboratórios. Hoje não, hoje nós topamos aí com a facilidade de se tratar, né? Ninguém hoje quer plantar erva para fazer remédio, né? Rapaz, aproveitando chá de picão. A horta da vovó você não encontra mais em lugar nenhum, quase. É Não tem. muito difícil encontrar a horta da vovó, né? Então, as pessoas hoje, o que que eles procuram? As pessoas querem um remédio natural, eles procuram o fitoterapeuta indica o remédio de acordo com a situação daquela pessoa, né? Daquele paciente. A pessoa vai numa farmácia de fitoterapia, né? E ali ele adquire o remédio pronto também. Ele também não vai plantar uma erva natural, né? Ele vai adquirir esse remédio já pronto. Eu mesmo indico muito os remédios naturais já pronto, né? Já feito Manipulado, né? manipulado em Manipulado. laboratório que está nas farmácias fitoterápicas, Certo, né? certo. Indicar a pessoa plantar, até ele plantar essa planta e crescer essa planta, ele já desistiu de tratar com remédios naturais, Sim, né? sim. Então, muitas vezes hoje,
A gente não tem essa facilidade das ervas porque, apesar que nós temos uma flora, Elito, no Brasil, a maior flora de remédios naturais hoje está no Brasil, né? A gente tem aí um potencial da cadeia alimentícia aí que é muito grande no Brasil. Então, nós não aproveitamos um terço que a natureza nos dá. E olha lá, só um terço. É um terço, tá? Então, falta muito, muito para a gente aprender a viver melhor. E poderia viver melhor, ter uma vida melhor, né? As pessoas hoje se afundam em produtos químicos, porque hoje, Deus que você toma uma Coca-Cola, uma cerveja, Deus que você chupa um sorvete, come um bolo, né? Ali tem química. Tem que. Tem química. Então Deus que você levanta de manhã, você já está colocando química no teu corpo. Você não para desintoxicar, né? Você não para tomar um chazinho de camomila, um chazinho de erva doce para você desintoxicar, né? Você não, Claro, é. você não toma um chazinho De Marcela, que o pessoal Marcelo, fala. você não faz. As pessoas quer tá com o estômago ruim. Ah, eu vou lá no médico e vou tomar um remédio. Com sal de fruta, um negócio tudo É químico, é químico. químico. Então hoje nós vemos muitas doenças hoje, até mesmo a falta de controle alimentar, o controle alimentar hoje, né, que nós temos hoje muito no Brasil, mas falta um pouco mais de cultura dos nossos antepassados. Como você disse, a tua avó, tudo que ia dar de remédio para você, ela indicava, ela ia lá na horta, colhia uma erva, fervia essa erva, sabia colher a erva, sabia onde estava a erva, né? E ali ela produzia o remédio, o chazinho para dar para as crianças. Ela falava pra mim que "Vó, eu vou tomar isso aí, picão. Não, você tá com a imunidade baixa, tem que aumentar a sua imunidade. Você tem que tomar, pra você ver. Ninguém. Se tem um pouquinho na hora, o cara vai lá e ainda corta, vai pra não coisar. Pra não E é um coisar. medicamento que aumenta. Sim, a imunidade. Então, tudo que você produz hoje de natural hoje, que você indica para as pessoas o natural, né? Você está ali, não só está curando a doença dele, você está salvando a vida daquela pessoa. Porque você está ali tirando, você está aumentando a imunidade daquela pessoa, e você está ali naquele doente ali, você está ali levantando as plaquetas dele, está levantando a imunidade dele, ele vai ter uma vida melhor, uma resistência melhor, que na hora dele precisar tomar um remédio químico, ele vai ter uma resistência. O que ocorre hoje muito as pessoas deixam a imunidade cair muito e na hora que ele precisa de fazer um tratamento sério, que é um tratamento químico, uma doença ali, um câncer, que ele precisa fazer uma rádio, uma química, o corpo dele já está Saturado. saturado da química. Entendeu? Aí a pessoa fala, mas agora eu vou fazer um tratamento natural. Muitas vezes não dá tempo mais desse remédio natural para desintoxicar e fazer o efeito esperado. Porque o medicamento natural, ele vai desintoxicar, então, primeiro Desintoxicar. para depois Primeiro ele começar a fazer o efeito. Aí que eu bato numa tecla, doutor, que é o seguinte: a pessoa, o ser humano, ele vai e ele acha a facilidade dele comprar na farmácia que ele vai tomar o remédio e vai fazer efeito. E em vez dele fazer o químico, por quê? Porque o químico ele vai desintoxicar. Um processo que a gente mais ou menos entende e desintoxicação para fazer esse medicamento começar a fazer efeito, demora quanto tempo? Hoje você precisa ir de uns 60 dias para um remédio natural começar a fazer efeito no teu corpo, Porque ele né? vai Vai desintoxicar para depois. desintoxicar. Então, o que o fitoterapeuta vai fazer? Ele vai conversar com essa pessoa que está com problema, né? Ele vai fazer um levantamento do problema dele dias atrás, anos atrás, Sim. vai fazer um protocolo para ele, porque o fisioterapeuta faz isso, é conversar com o doente, saber o que que ele comeu, o que que ele vem comendo durante todo o processo de vida dele. Então, pega até a alimentação A dele, alimentação vai mudar dele. totalmente tudo. Tudo. Então, ele vai começar a indicar, né? Ó, você faz isso, você faz aquilo, você cuida com essa alimentação, você cuida com essa alimentação, você cuida com o teu estágio de vício, né? Que é o vício que atrapalha as pessoas hoje, Certo. né?
Até a gente não entra muito nesse mérito quando nós falamos em vício, porque existe uma cadeia ali de indústria, né, bastante grande. Então a gente não pode entrar nesse mérito. É uma situação complicada. É uma situação complicada. Mas quando a gente está consultando uma pessoa ali que está com problema, logicamente que a gente vai tocar no assunto, a gente vai fazer o levantamento de vício, né? O que se ele fuma, se ele bebe, se ele usa qual é o protocolo de alimentação dele. Aí a gente vai fazer a conclusão quais os melhores remédios naturais que tem para combater aquela toxina. Certo. Tá vendo? Então, através dali que a gente vai fazer o levantamento de tratamento e acompanhar essa pessoa até o efeito positivo que ele venha a ter. Dá efeito positivo? Dá. Né? Eu tenho ali bastante Calma e tranquilidade. calma, a gente tem bastante resultado positivo, né? E graças a Deus ali, né? E o efeito dessas ervas, desses remédios naturais, a gente acaba se melhorando a imunidade, melhorando o seu estado físico, né? E ter uma vida mais saudável, né? Procurar indicar para as pessoas uma vida saudável, né? Certo. E ele, o fitoterapeuta, aonde que ele se encaixa na espiritualidade? Bom, dentro da espiritualidade, acho que em tudo, né? Que dentro da espiritualidade, quando nós falamos em espiritualidade, a gente fala em trabalhos espiritual, né? Sim, Que é sim. dentro dos centros espírita, somente a Umbanda, o Candomblé, eles usam muito o índio, o caboclo, o preto velho, né? E essas entidades do passado aí, né? O que que eles vão indicar para você? É um remédio natural. Então eles vão ali e vão indicar um medicamento natural para você. Natural. Aí que entra o fitoterapeuta. Aí que entra o financeiro. Então, cada casa que faz esses trabalhos tem que contratar um fitoterapeuta, um profissional que conhece da área das ervas medicinais, Para não né? ter Para não problema. ter problema. Aí eu volto a responder aquela primeira pergunta que você me perguntou lá atrás. O que que a fitoterapia tem a ver com o santuário? Sim. Né? Logicamente que a diretoria do santuário lá em 2003, 2002, 2003, alguns profissionais na época, né, junto com a gente ali, na parte da diretoria, da administração, houve um estudo de necessidade de criar a clínica de fitoterapia para atender essa necessidade. Porque não dá para misturar o profissional lá no meio do preto velho, lá no meio do caboclo. Você está entendendo? Não dá para apanhar o profissional fitoterapeuta dentro de um trabalho espiritual. Certo. Então, o que que faz aqui no santuário? Aquela pessoa que vai lá tomar o passo, o benzimento, ele tem o aconselhamento daquela entidade Sim. de usar alguns tipos de ervas de banhos, como banho de descarga, defumador, alguns tipos de ervas de descarrego, né? Ou alguma indicação de alguns remédios naturais, ele vai ser encaminhado para a clínica de fitoterapia. Eu vi uma cena no santuário que foi um preto velho, passou não, indicou um banhos lá. E para tomar um chá. Aí tinha uma pessoa do lado, Cambone, né? Ela foi até o Odair, que é o outro especialista da casa. Sim. Conversou, o Odair foi na sala, foi lá, prescreveu e chamou a pessoa num canto e conversou, explicou como que ela deveria fazer. Então, essa seria uma função do. Essa é a função do fitoterapeuta. Fitoterapeuta, entre aspas, ele não pode estar. Eu sou fitoterapeuta. Quando eu estou atuando como fitoterapeuta, eu não tô incorporado em manifestação com entidade nenhuma. Sim, Eu sou ali o fitoterapeuta, eu sou profissional fitoterapeuta. Você tá entendendo? Então, quando o fitoterapeuta, que ele vai trabalhar como fitoterapia, ele tem que ter uma sala para ele atender o teu cliente, o teu paciente. entendi. Entendeu? Ele vai atender o teu paciente. Mesmo que aquele paciente, aquele cliente dele, veio com a indicação de uma entidade. Porque a entidade, ela está ali, né? Ela está ali dentro daquele centro. Essa entidade está ali, ela é um espírito que desencarnou há 400, a 500 anos atrás.
né? Essa entidade não parou para perguntar para a pessoa que tipo de reações essa pessoa tem, qual tipo de alergia que essa pessoa tem. Aí entra aquela situação erva quente e erva fria. Erva quente e ervas frias. Então, quando você passa a entidade está ali, a entidade lá atrás, ela conhecia ervas, mas ela não tinha ciências naturais na mão para ela definir o que é uma erva quente ou erva fria. Sim. Né? Erva quente são erva venenosa. Ervas frias são ervas mansas, são ervas dóceis, que não tem toxina. Ervas quentes são ervas que têm toxina, são ervas venenosas. Então, todas as ervas venenosas, elas têm risco de intoxicar, tem risco de da pessoa dar alergia. Então, por isso que o fitoterapeuta tem que trabalhar na área de análise. A hora que ele vai examinar aquela pessoa, ele vai conversar com a pessoa, ele não vai consultar a pessoa. Ele vai conversar. O fitoterapeuta ele não parpa em ninguém para consultar. Você está entendendo? O Sim. fitoterapeuta ele não deita ninguém para consultar. O fitoterapeuta ele conversa, ele põe a pessoa sentado numa maca ou numa cadeira que nem nós estamos aqui. Eu estou aqui, você está ali e você vai passar para mim a tua situação. Ou você vai trazer uns exames que tenha a situação do teu enfermo. Aí o fitoterapeuta vai analisar qual é a boa indicação, que tipo de ervas que você pode ser usado ou não ser usado. Num terreiro, no terreiro não, num centro de Umbanda, que está ali. Por exemplo, o preto velho ali, ele veio porque as pessoas interpretam mal também o banho, o chá. Talvez ele vai passar assim, por exemplo, ó, você vai tomar um banho de arruda. E tem muitas pessoas que você tem que estar ali orientando, porque ela não vai ingerir arruda. Tem pessoas, você passou o banho para limpar, eu posso beber também? Aí que entra o fitoterapeuta para indicar para essa pessoa que banhos de arruda é para ferver, para jogar do corpo, para fazer energização, Sim, tá? Como a arruda é uma planta dócil que tem pouca toxina, mas tem um perfume que dá alergia, sim. né? Então a pessoa tem que saber, porque tem pessoas que têm alergia a perfume. E você sabe que todas as ervas têm a sua essência, Tem o seu aroma, o né? seu Tem o aroma. seu aroma. Então tem pessoas que têm alergia a aromas, né? Então ali esse fitoterapeuta também vai analisar a essência desse aroma, se deve passar ou não por causa daquela pele. Muitas vezes você pega uma pessoa idosa, por exemplo, que está com a pele muito sensível, você não pode passar um aroma muito forte. A quantidade de erva que vai ser usada para fazer aquele banho. Uma entidade passa lá, um preto velho passa lá um banho de arruda, guiné, alecrim, por exemplo, e uma mistura de sal com alho e outra coisa, uma pessoa que está idosa, está com a pele sensível, logicamente pode queimar aquela pele para dar uma alergia. A pessoa Aí, tem. não cortando, aí vai a quantidade que você pode ser usado. Às vezes você usar 2 gramas, você vai usar 1 grama. Tá entendendo? Você pode abaixar a dosagem e usar. Então, mas isso é o fitoterapeuta que vai analisar. Tá entendendo? Esse é o trabalho do fitoterapeuta dentro do terreiro. Eu acredito que todos os centros de Umbanda e Candomblé deveria contratar um fitoterapeuta ou põe alguém para estudar Se fitoterapia, especializar se na área. especializar na área. Demora para você se forma. Sabe? Como aqui no santuário, lá atrás eles tinha a necessidade. Eu me especializei na área, que eu já tinha alguns conhecimentos, né, na Sim, área, eu gosto da área, sempre eu gostei da área natureza, sim. natural, né? Sempre eu vivi na lavoura, sempre eu vivi, né, plantando, sempre eu vivi dentro da lavoura, né? Então eu já gostava da área de lidar com a terra, Só foi se né? Só especializar. fiz a especializar. Então eu gostava da área, eu gostava de lidar com plantas, né? Como sempre eu gostei de lidar com plantas, e me especializei na área e para ajudar as pessoas. Até na época a gente não pensava em ter uma clínica de fisioterapia, a gente pensava em ter conhecimento para não cometer erros. Depois andando, as coisas foi se andando, houve uma necessidade, a legislação brasileira foi mudando, né? E de acordo vai mudando, a gente vai se aperfeiçoando. O que foi feito a direção da associação que administra o santuário foi só se proteger
e proteger as pessoas que ele frequenta. Dar uma vida melhor para aqueles que frequentam aquela casa. Dá uma A qualidade. qualidade melhor na casa, você está entendendo? A qualidade de vida. Porque a partir do momento que você tem um profissional, que esse profissional consegue administrar uma vida melhor para a pessoa, logicamente que essa pessoa vai estar mais saudável. É porque a gente vê que a entidade, quando ela desce no santuário, ou em qualquer outra casa de Umbanda, ela não vai ficar explicando, ó, você tem que tomar um punhadinho assim, ó, você vai tomar um chá de tal coisa, tal coisa, tal coisa, e vai tomar um banho disso, disso, disso. Ela não dá muito, não Não, dá muito. o espírito, entre aspas, ele morreu há 400, 500 Ele anos vai falar atrás. isso. Vai falar isso. Agora, o que que precisa? Precisa ali dentro ter um profissional que entenda do assunto, que conheça do assunto e estudou para aquilo. Ele tem um diploma que dá condições e sustentação para ele, jurídico, para ele trabalhar na área. Sim, Né? Porque, queiras ou não queiras, todas essas casas estão ali para salvar a vida. Todas sim, essas casas de Umbanda, ou tanto Candomblé, está ali para ajudar o ser humano, para ajudar a sociedade. sim. E Exatamente. quanto mais nós fazemos, nós logicamente nós vamos ajudar quanto mais, mais. Entendeu? Então nós não podemos, as pessoas não podem se esconder dentro da cultura. Cultura é uma coisa. Você tem uma cultura, a religião é uma coisa, né? Você tem uma Sim. cultura religiosa, a tua fé, a tua peregrinação é uma coisa. A partir do momento que você saiu da cultura, saiu da tua peregrinação e vem o quê? Vem o risco da doença. Então, quando nós partimos para a doença, quando nós partimos para a necessidade das pessoas se zelar, se cuidar, existe, aí tem que buscar os profissionais, né? Ele tem que buscar os profissionais, porque nós estamos em evolução. E através da evolução dos tempos, as pessoas vão evoluindo e vão aprendendo. E lógico, vão se conservando, ter uma saúde melhor. E para isso, nós temos que buscar profissionais para ajudar esse grupo. Né? Logicamente, não, dentro do grupo da associação, não dá para atender o mundo, né? Porque não tem condições. Certo. Tanto que aqui a gente tem aqui uma quantidade de associados, né? E nós só somos só dois profissionais na área de fitoterapia, né? É tanto que tem hora assim que não dá tempo de atender todos, né? Tá Sim, meio, você vê aí que está meio tumultuado os atendimentos. sim. É por quê? Porque o grupo, os associados aumentou, né? A necessidade aumentou e a gente são poucos profissionais para atuar dentro da área. Vai Certo. precisar, logicamente que a diretoria já está pensando em contratar mais profissionais, contratar pessoas mais qualificadas para ajudar essa demanda que tá sendo procurada. Porque dentro da casa espírita, dentro de um centro, principalmente dentro do santuário, Hum. aqui, a gente nós não só rezamos, as pessoas só não rezam. É isso que as pessoas Tá fazem. entendendo? As pessoas só não rezam, as pessoas querem buscar solução, quer buscar entendimento, quer conhecer, quer saber o que tem, quer saber a solução do seu problema, Eles vêm atrás da da solução solução da dos problemas. solução. E aqui nós estamos para orientar. Orientar. Então, o que que acontece? Você calcula há 40 anos eles trabalhando. Se não tivesse uma boa orientação, essa casa estaria hoje em pé? Não. Não, né? Ninguém fica 40 Ninguém anos, fica ninguém 40 fica anos. 40 anos. Você tá entendendo? Por que que ela está em pé 40 anos? Simplesmente porque existe uma boa administração, existe um grupo de profissionais trabalhando, né? Tem um grupo de profissionais ajudando, né? Porque não é uma pessoa só, Não, é vários, né? é várias pessoas, né? São várias pessoas atuando junto para poder adquirir ali o atendimento adequado, é poder receber essas pessoas com problema e saber dar tempo ao tempo de atender todos, Certo. porque a demanda é grande, né? Na área nossa a demanda é grande. E a previsão é cada vez ficar maior. A população está aumentando, a população está aumentando. Eu falo diferente, doutor Carlos Adilson. Eu penso diferente. Eu penso que a população está se conscientizando para usar medicamentos naturais. Eu também, do outro lado.
a gente veja essa necessidade, né? A necessidade e do aprendizado, porque hoje existe uma facilidade das pessoas buscar informação. Você Exato. entendeu? Existe a facilidade. Eu estava esses dias navegando aí nas redes sociais aí e vi ali bastante explicação na área, né? Aí eu fui procurar algum site que tenha algumas explicações nessa área e vejo assim bastante alerta, né? E as pessoas estão procurando se alertar, as pessoas estão procurando se informar. Isso que é bonito, isso que é bom. Um Sim, povo evoluído, um povo que está evoluindo, um povo evoluído que está aprendendo a se defender. E a partir do momento que você aprende a se defender, você aprende a buscar melhoria para a tua vida. Então, correto. então você notar hoje, Hector, nós vivemos num mundo que poucas pessoas estão no vício. São poucas. Sim. Hoje nós, analisando aí, eu vi algumas pesquisas aí, alguns sites de informação aí do governo aí, e são poucas pessoas no vício. Então, se nós olhar aí, nós não temos nem 5% das pessoas no vício. Então, o resto da população se cuida, tá? Se cuida através Sim. da flora alimentar, ter uma boa alimentação, ter um bom remédio, procurar um tratamento adequado, fazer as suas prevenção das doenças adequado, sabe? Então, o mundo mudou para a informação. Eu fui a semana passada, eu estava na cidade vizinha nossa aqui, Cascavel, que é uma cidade grande, né? E eu fui no mercadão lá e o senhor precisava ver que bonito que era a parte de hortifruti deles, com ervas. Assim, é natural, refrigerado, tipo um vaporzinho jogando assim, indo, e aquelas ervas tudo ali fresquinho pro pessoal. Então, quer dizer, você vê que nos grandes centros já está se conscientizando Sim, melhor do sim, que no sim, sim, interior, sim. que tem que usar o natural. Isso faz parte da cadeia alimentar. Então, se você hoje, uma pessoa hoje, pelo menos uma vez por ano, ele procurar um fitoterapeuta hoje, Sim. para buscar um aconselhamento, buscar uma consulta com o fitoterapeuta e fazer pelo menos uma parte daquilo que o profissional indicou para ele vai mudar a tua saúde. Ele vai mudar a sua saúde, sim. Sua qualidade de vida. Qualidade de vida, ele vai dar uma qualidade de vida melhor para ele. Né? Porque a Uhum. partir do momento que você está ouvindo um profissional que estudou, analisou, porque a gente só não estuda a doença, sabe? Você estuda a causa A também. causa da doença. Então, muitas vezes o pessoal fala mal, a pessoa só estuda a planta. Não. A gente estuda a planta e a doença que aquela planta cura, que aquela planta ajuda a tratar. Né? E qual os efeitos colaterais daquela planta. Então, o fitoterapeuta não estuda só a planta, só o produto, não. A gente estuda a doença também. Quando você vai fazer um curso de fitoterapia, você vai estudar a planta, o efeito colaterais da planta e o efeito dessa planta na doença e qual a doença que essa planta trata, ajuda a tratar. Hum. Né? Então, não é só estudar a planta. Né? A gente estuda o plantio, formação da planta, as proteínas que a planta tem, os Sim. efeitos Colateral. colaterais dela, os efeitos que ela tem para a saúde, Sim. tá? E estudamos também a doença que aquela planta auxilia. Que tipo de planta que uma doença tem, quantas plantas devem ser usadas para combater aquela doença, ajudar a combater aquela doença. Então não é só estudar só a planta, não. O fitoterapeuta também estuda as doenças. Não é? Ah, mas ele não estuda, não estuda. Eu fiz aí, o ano passado, aí, 2022, eu fiz 600 horas de fitoterapia estudando causas de doença. Eu fiquei 600 horas estudando causas de enfermos. E não é 6 horas, não, são 600 horas eu fiz. Sim. Estudando causas de doença, as doenças. E que tipo de ervas ajuda a combater essas doenças? Então isso ajuda? Lógico que ajuda. Quer dizer, eu não estudei à toa, né? Eu não peguei um certificado, um diploma à toa.
Eu não perdi um tempo ali à toa só estudando a planta. Não, eu quero entender o que que a planta serve para tratar desse tipo de enfermo, desse tipo de doença. Né? Sim, Esse é para ter um resultado positivo naquilo que a gente pode ajudar as pessoas. correto. Né? Isso é bacana. E todos os profissionais nessa área também estudam esse nível de planta. Algum trabalha, logicamente, que eu preferi atender dentro de uma casa espírita, né? Muitas vezes eu falo, mas eu sou fitoterapeuta, eu não trabalho dentro de um centro espírita de jeito nenhum. É lógico, porque a tua crença é outra. Eu trabalho dentro da casa espírita, porque a casa espírita me oferece mais oportunidade de estudo. Porque eu conheci planta que foi um índio lá incorporado do médio tal lá que me passou essa planta. Eu não sabia que aquela planta servia para aquela Nem doença sabia, às vezes, muitas pessoas nem sabia que existia. que existia. Você entendeu? Então, através dessa incorporação daquele médium, através daquela indicação que aquele médium passou, que chegou até mim, a indicação dele, eu fui estudar planta, aí sim que eu fui colocar no meu protocolo que eu sabia, pô, mas essa planta aqui eu não sabia que ela servia para essa doença. Agora eu sei. Então, aquela indicação daquele caboclo, aquela indicação daquele preto velho, me ajudou a orientar aí com mais de 30% do meu conhecimento básico que eu tenho hoje. Então, quer dizer, a espiritualidade me ajudou bastante. Na hora da informação, na hora de trazer a informação, na hora de trazer o conteúdo do enfermo, né? Porque até ali eu não conhecia aquela erva, que aquela erva é milenária, eu não conhecia ela. Eu fui aprender a conhecer aquela erva através de um alerta de uma entidade que passou por uma certa pessoa que estava doente. Eu fui analisar a erva e vi ali que estava correto, que estava certo, que aquela erva servia sim para aquele tipo de doença. Então é aí que entra a fitoterapia no No santuário. santuário, Ah, não. né? Mas então vamos agradecer para não tomar muito o seu tempo. Vamos agradecer sua presença aí. Quiser deixar uma mensagem para o nosso telespectador? Obrigado aí por você estar seguindo a TV Santuário e todos os nossos ouvintes aí da TV, né? Que acesse, que nos assiste, né? E tudo que for preciso, eu vou estar aqui exposto a transferir para os ouvintes aí meus conhecimentos, né? E tudo aquilo que eu sei para passar para vocês aí. E todos têm aí um ano excelente. Aquele axé, meus irmãos. E